Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Tributário Sem Miséria. Já estou com meu cafezinho sem açúcar aqui e hoje nós vamos estudar uma questão objeto da prova dissertativa segunda fase da OAB em Direito Tributário, da prova que foi aplicada agora em setembro deste ano de 2024. Eu escolhi uma questão sobre ISS, minha especialidade, Direito Tributário Municipal, para mostrar para vocês como é simples a elaboração de uma questão dissertativa, resposta. Inclusive, eu tenho aqui no canal, é só você localizar aí nos vídeos que já foram gravados, eu resolvendo passo a passo uma questão dissertativa, desde a leitura do enunciado até a elaboração da resposta, tá bom? Então, assim, a gente vai ler o enunciado e depois eu vou explicar para vocês alguns macetes que, inclusive, eu utilizei quando fui fazer a minha prova. Nada de mnemônico, nada de gravar iniciais das coisas para lembrar na prova. Não, eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer na hora da prova para responder uma questão dissertativa. Eu vou utilizar essa como exemplo para facilitar e a gente também aprender um conteúdo juntos. Assim fica uma forma mais prática, fácil e otimizada do nosso estudo. Então, bora lá! Eu vou deixar na tela o enunciado e também vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então, vamos primeiro passo, ler o enunciado, sem sair correndo procurando as coisas no Vademecum. Ler o enunciado, desde o começo até as perguntas dissertativas, entendendo o que a banca quer com o candidato. Natureza sem limitada, prestadora de serviços de corte e podas de árvores, buscando diminuir seus custos tributários, resolveu alterar sua sede do município Alfa para o município Beta. Embora em ambos os municípios a alíquota de ISS para tais serviços fosse 2,5%, uma lei recente aprovada pela Câmara de Vereadores do município Beta, sancionada pelo prefeito, concedeu redução da base de cálculo do ISS incidente sobre tais serviços, resultando em carga tributária menor, que equivaleria a uma alíquota de 2%. A mesma lei também afirmava que produziria efeitos imediatamente, não necessitando aguardar o exercício financeiro seguinte. Pessoal, quais são as perguntas, os itens que a gente tem que responder? O município Beta poderia conceder tal redução da base de cálculo do ISS incidente sobre tais serviços? Justifique. Então, está querendo saber se essa redução da base de cálculo, ele podia fazer isso. B. Tratando-se de lei em matéria tributária, poderia a lei de redução da base de cálculo produzir seus efeitos imediatamente? Justifique. Então, esses efeitos imediatos da lei, tá certo isso? Então, sobre efeitos da lei e sobre a alteração de base de cálculo. Você pode fazer toda a leitura, entender então as perguntas, e aí fazer uma segunda leitura e ir anotando os pontos principais, ou concomitantemente à leitura do enunciado, você já vai fazendo algumas anotações. Então, eu fiz algumas anotações aqui, que é o que eu faria na prova. Então, me situar, estamos falando do que? ISS, coloquei o serviço, corte e poda de árvore. O que aconteceu? Foi feita uma alteração de sede do município Alfa para o município Beta, que tinha uma alíquota de ISS de 2,5%, e que o município Beta, através de uma lei, reduziu de 2%, com aplicação de efeitos imediatos. Então, é meio que eu esquematizo a problemática do enunciado no meu rascunho. Lá na prova vocês têm um rascunho, então vocês podem fazer. Tem pessoas que gostam de fazer isso, tem pessoas que não gostam, acha que perde tempo. Então, assim, você tem que entender como é que você funciona, e você só vai conseguir esclarecer isso se você treinar bastante durante o período de estudos mesmo para a segunda fase. Quando eu estudei para a segunda fase, eu fiz mais de 30 petições. Eu realmente gastei o meu punho, fiquei usando aquela munhequeira lá, porque realmente eu estudei assim, e foi assim que eu fui aprovada, e é assim que você também vai ser aprovado. Então, bora treinar. Então, ótimo. A primeira questão é falar sobre a alíquota. Gente, o imposto ele é municipal. O município ele pode fazer o que ele quiser com a alíquota,
dentro do limite, né? A lei do ISS qual é? Legislação complementar. Lei Complementar 116 de 2003. Então, falou sobre ISS, com certeza estará na sua prova a lei complementar que trata do imposto, né? Então, mesmo que só o dispositivo constitucional já seria suficiente para responder, sempre responda de forma mais completa, tá? Hoje a banca considera como critério alternativo ponto A, o artigo mencionado da Constituição ou da lei complementar. Amanhã, no dia que você for fazer sua prova, pode ser todos eles. Então, siga o caminho que eu sempre falo para os meus alunos. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, vai. Constituição Federal, CTN, leis complementares e súmulas. Siga esse caminho. Tem o dispositivo constitucional para citar aqui, tem dispositivo do Código Tributário Nacional, tem lei complementar para citar, tem alguma súmula, tá? Então é por isso que é importante o treino para você também fazer as remissões, além daquelas que já vem no Vademecum, né, quando for necessário. Então, ótimo. Tivemos uma redução de alíquota. O município pode fazer isso? Pode, respeitando o parâmetro que está na lei complementar do ISS, que a alíquota desse imposto vai de 2% a 5%. Então, se o município quiser colocar esse serviço de corte e poda de árvore a 5%, ele coloca. 3%, ele coloca. O que não pode? O que diz a lei complementar? Não pode ser menor que 2%, tá? Aonde está isso? No artigo 8º, A, parágrafo 1º da Lei Complementar 116. Vou ler para vocês aqui. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta lei complementar. Olha só que interessante, por que eu gosto de estudar por questões? Porque a gente vai responder uma coisa, a gente já pode estudar outras. Olha só que interessante, esses serviços que estão classificados como exceções são os serviços que dá para a gente fazer dedução da base de cálculo. Então, é como se, na prática, por meio dessa dedução da base de cálculo, eu tivesse um resultado que seria como se aplicasse uma alíquota menor do que 2%. E para não entrar em conflito com a própria disposição do texto, que fala que não pode ter alíquota inferior, eles colocaram ressalvas com relação a esses itens. Inclusive, já tem vídeo aqui meu do canal sobre a atualização que a gente teve com relação a essa dedução da base de cálculo desses serviços de obras, reformas, enfim, tá? Que agora o Supremo Tribunal Federal deu uma enxugada nessa possibilidade, agora ficou bem restrito isso acontecer. Mas então, da nossa alternativa A, o fundamento legal é esse. A redução foi para 2%, está dentro do limite. Se fosse uma redução de 1,5%, por exemplo, a gente já ia utilizar este mesmo fundamento legal para dizer que a lei estava com erro, estava ilegal, não correspondente à lei complementar do ISS. E aí isso é importante, o imposto ele é municipal, regras definem o município, mas dentro das limitações gerais que estão estabelecidas na lei complementar federal, tá? Agora, a segunda pergunta, o segundo questionamento diz respeito a essa produção de efeitos automáticos. Pessoal, se tem uma coisa que vocês não podem negligenciar de estudar na segunda fase são princípios tributários. A maior parte, 80% da sua prova, 99,9% de certeza de você utilizar princípios para responder alguma questão da prova dissertativa ou utilizar de fundamento na peça. Não tem como fugir. Princípio, você tem que saber de cabeça, de cor salteado, tem que ser que nem leitura obrigatória todo dia. Deixa uma folhinha com os princípios do lado da cama para ler todo dia antes de dormir, até o dia da prova, tá? Então, aqui está falando sobre a produção de efeitos.
E a gente sabe que existem os princípios da anterioridade comum e da anterioridade nonagesimal, aquela lá que só diz para aplicar os efeitos no próximo exercício financeiro ou aguardar 90 dias. Tem todas as regras lá de isenções, papo para talvez outro conteúdo aqui do canal para a gente conversar se vocês quiserem, né? Se tiver demanda, trabalho com o que vocês pedem para eu publicar aqui e produzir para vocês. Mas então, essa questão dos efeitos imediatos, existe algum problema? Veja que o artigo, né, da Constituição, vamos ler aqui, o artigo 150 da Constituição Federal fala: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, Distritos Federal e municípios. Aqui fala das limitações ao poder de tributar. No inciso 3º fala cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Veja que todas as possibilidades ali que são traçadas nesse inciso 3º fala de instituir, de aumentar. O que aconteceu aqui no nosso enunciado? A gente teve uma redução. Então, a alternativa B, a gente vai se utilizar desse artigo da Constituição Federal, inciso 3º, para dizer que não tem problema nenhum esses efeitos imediatos, porque não existe nenhuma limitação temporal com relação a isso. Pode produzir efeitos imediatamente. E por que esse município beta faria um tipo de redução desse? Um serviço que, eventualmente, em grande parte dos municípios, tem essa alíquota de 2,5%, porque ele mudaria para 2%. Política fiscal municipal. Ou seja, a ideia desse município aqui é estimular que esse tipo de prestação de serviço aconteça aqui em grande parte, né? Então, por isso que a gente tem muitos municípios que fazem essa brincadeira com alíquotas. Inclusive, é uma das críticas com relação à reforma tributária. Quando tivermos a reforma tributária, esse tipo de coisa aqui não vai poder acontecer. Não vai ser possível mais fazer isso. Então, o município estava aqui em Alfa pagando uma alíquota de 2,5%, planejamento tributário. Foi para o município que a alíquota do ISS é menor. Com a reforma não será mais possível a gente fazer isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido a resolução dessa questão, tá? E se vocês gostarem desse formato de conteúdo, a gente pode trazer outras questões e mais coisas aqui para a gente treinar estudos para a OAB segunda fase, tá bom? Um abraço para vocês, um café e até o nosso próximo encontro.